Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. É uma alegria podermos iniciar juntos uma nova semana. Por isso desejo que seja muito abençoada essa semana para vocês, para suas famílias. E que tenhamos hoje uma abençoada segunda-feira. Hoje é 28 de julho. Nesse dia, nesse início de semana, queremos rezar, queremos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 até 35. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Nós estamos escutando nesse Evangelho de Mateus, nesse grupo do capítulo 13, as parábolas do reino de Deus, as parábolas do reino, onde que Jesus compara, o que eu posso comparar, o que eu posso dizer que é o reino de Deus, o reino dos céus. Nós temos 2 parábolas hoje aqui, o grão de mostarda e do fermento. Claro que essas 2 parábolas, elas vêm na continuidade das anteriores, Nós temos mais parábolas, Vale a pena consultar o que vimos também na semana passada, que querem ilustrar exatamente as características desse reino que é tanto falado. E que acrescenta aqui então mais uma característica. Qual é que é essa característica hoje? A desproporção que tem entre os seus começos, a sementinha pequenininha, que a gente quase não enxerga, passa para a gente quase assim de modo desapercebido, e o desenvolvimento que tem extraordinário, se torna uma árvore grande. Ou da mesma forma do fermento, a gente quase não enxerga, Quando mistura o fermento a gente não percebe, mas vai se transformando, vai crescendo, até se transformar naquela massa belíssima que vai gerar o pão para a gente. São 2 parábolas, de origem agrícola, para explicar para as pessoas, para o povo, como que é esse reino de Deus. A palavra de Deus, gente, normalmente, ela é muito discreta, não é assim? E se a gente não ficar bastante atento, a gente quase não a percebe. O que ela vai gerando em nós? Ela penetra em nós, ela vai nos transformando. Ela gera efeito na nossa vida. Quando a gente acolhe essa palavra, ela tem uma tal eficácia dentro de nós, que ela lança raiz, que ela produz efeitos e frutos que surpreendem a gente. É o que acontece com a pequeníssima semente de mostarda que acabamos de escutar na parábola. Se ela germina e ganha raiz, ela pode atingir a altura de 3 ou até 4 metros. É uma árvore enorme. Da mesma forma, um pouco de fermento faz levedar uma grande quantidade de farinha, capaz de alimentar multidões. Veja que belíssimas comparações que Jesus traz para os que o seguem, no caso aqui de modo especial, para os discípulos. Para dizer o seguinte, que a força interior, mas também exterior do reino de Deus, ela é tal que chega a transformar toda a vida das pessoas. Assim como a semente de mostarda é o fermento, o reino de Deus ele vai se instaurar
no mundo e todos nós seremos como que tocados por Ele. E para isso se tornar concretude. O que é decisivo? Decisivo é abrir o nosso coração. Decisivo é a gente escutar a palavra e a gente acolher essa palavra, aceitarem Deus como assim guia da nossa vida. As duas parábolas que nós escutamos, elas procuram iluminar aqueles que, diante de tanta injustiça que se faz presente no mundo, são tentados a desanimar ou desistir. O convite é exatamente não desanimar, não desistir. A gente, às vezes, pelo nosso trabalho, a gente tem tendência assim de buscar resultados imediatos, mudanças imediatas. Jesus, ao falar dessas duas parábolas, ele está dizendo assim, que as mudanças, as transformações, elas acontecem aos poucos, é um processo. Tudo precisa ser semeado, tudo precisa ser acolhido. As mudanças que acontecem dentro de nós, mas as mudanças que acontecem no mundo, às vezes elas são imperceptíveis, elas vão acontecendo aos poucos. E quando a gente se dá conta, temos uma mudança, um fruto surpreendente. Que sejamos agentes de mudança, que sejamos semeadores, que sejamos, quem sabe, aquela pequenina semente, que sejamos, quem sabe, o fermento no mundo, que pela nossa ação a gente vai gerando mudança. Uma mudança aqui, uma mudança acolá, mas que vai crescendo, até que surjam frutos surpreendentes. Que Santo Antônio te abençoe, que ele te guarde, que ele te proteja. Paz e bem, até amanhã.